professores! Tudo bem com vocês hoje? Hoje a gente aprendeu bastante já, né, com a professora Mauricéia, que ela estava lá nos enigmas. Vocês já descobriram aquele enigma? Aquele enigma, porque eu já sei qual é, tá? Também a gente aprendeu bastante aqui com a professora Kedma Santos, que ela estava dando um show na aula de matemática. E eu acho que vocês aprenderam também, que eu vi que vocês estavam lá, ó, respondendo. E agora a gente vai ter uma aula de ciência para as turmas do 4º ano, comigo, professora Sinara Souza, e o tema da aula vai ser fungos, bactérias e protistas, que a gente já viu um pouquinho. E quem está aqui hoje me acompanhando é a professora Mauricéia. Bem-vinda, professora Mauricéia. Olá, professora Sinara. Olá, vocês que estão aí no chat. Eu vi que hoje vocês estão participando bastante. Fiquei tristinha, professora Sinara, porque no início, hoje eles não madrugaram, eles não chegaram cedo. Não vieram com Carijó hoje não, foi? Não, Carijó fez uma surpresa. Abriu a aula, veio no estúdio e eles não estavam. Não estavam! Passada, eu não acredito não, minha gente, cadê vocês? Todo mundo aqui esperando e a gente também está aqui com a nossa intérprete de Libras, que é a Mídia. É Mídia, né? Falei certo, né? Deixa eu ver ali se o nome está certo. Eu vou ficar esperando ali aparecer. Olha aí, ó, Mídia. Midian. Falei certo agora, porque tem nossa língua portuguesa é uma língua muito interessante. A gente, eu acho que é a única língua do planeta que uma letrinha, ela pode ter várias tonalidades, elas sobem e descem. A gente escreve de uma forma só, mas a forma que a gente fala, ela ó, varia bastante. Mas isso aí é papo para a professora Mauricéia ali, ó. Não é papo para mim não, né, professora Mauricéia? Deixa você aí com a língua portuguesa e hoje aqui eu vou ficar só com ciências mesmo. Pois é, mas a gente fala disso em outro momento. É verdade. E olha só, olá! Olha ali, ó, meu avatar dizendo, olá para vocês, pessoinhas. Como é que estão aí? Tudo certinho? Como é que tá a escola? Estão estudando? Tem que estudar bastante, hein? Tem que tirar ó, aquele tempo perdido que a gente estava em casa, na pandemia, não pôde estudar. Aproveite e estuda, aprende bastante, porque esses momentos são raros, são preciosos. Quando você chegar na fase adulta, você vai sentir falta daquela escola, você vai sentir falta de estar com seus colegas, você vai sentir falta dos professores, então aproveita esse momento. Está com dúvida, não está conseguindo ler direito, não está conseguindo escrever direito, chegue para a sua professora e converse com ela, chegue para os seus colegas e converse com eles, peça ajuda, porque não tem nada errado de pedir ajuda. Se errar, não tem problema, borracha existe, apaga, a gente refaz, mas o importante é a gente aprender, tá bom? Lembrando que a gente está aqui no ao vivo, mas também vocês podem baixar o aplicativo do Educa Recife para assistir pelo tablet ou pelo celular, pelo QR Code, ó, que está aparecendo aqui do ladinho. Também para conversar ali com a professora Mauricéia. Ih, mas não deu para assistir a aula. E agora? Estão vendo ali atrás, minha gente, que tem um querido professor da gente. Vamos dar um beijo para ele ali, ó. E olha só, ele também pode assistir a aula, sabe aonde? No YouTube, gente. Olha aí, ó. Não deu para assistir agora? Vai lá no YouTube. Chega assim para os colegas, ó. Para os familiares de vocês, essa daqui são as minhas professoras do Educa Recife, ó, vocês vão arrasar. E ainda diz assim, olha, pede professora para mandar um beijo para mim, que a gente manda aqui, né, professora Mauricéia? Isso mesmo. Aí você pega lá o telefone e olha, ela tá mandando um beijo para mim. Isso, então ó, o YouTube é um momento que dá para fazer tudo isso, mostrar, porque vai estar sempre lá e você pode acessar quantas vezes você quiser. É verdade, gente, verdade. Eu sinto muita falta, tá, daquele momento que eu estava falando aqui para vocês da escola, por isso que eu falei isso para vocês hoje. Era tão bom. A minha aula favorita no 4º ano era de História. E também a de ciências. Eu sempre tive um carinho especial pelas ciências. Mas quando falava desses bichinhos fofinhos que eu trago para vocês, eu amava. E esse daqui é um amorzinho. Esse é o dugongo. Olha que nome diferente. Dugongo. E vocês estão observando que ele se assemelha a um animal que a gente tem por aqui. Tá prestando atenção nesse animal aí, professora Mauricéia? Olha só, ele parece com algum animal que você conhece? Eu lembrei bastante de um animal que eu via muito quando eu ia lá no Instituto em Itamaracá. Esse animalzinho mesmo, eles são primos.
O dugongo é um animal belíssimo, olha só, e tem os peixinhos aí seguindo ele, vocês estão vendo que bonitinho? O dugongo, olha só ele ali, bonitinho, olha. Ele é um animal marinho, como a gente está vendo, né? O nome da família dele, ou o nome científico dele é dugong dugon. Olha que bonitinho, parece que ele tá rindo ali, olha, e o pessoal ali atrás tirando fotinho deles. Esse aqui, ele não mede centímetros não, tá, gente? Ele mede metros. Ele chega a se medir até 7 metros de comprimento. Ó, e alguns, ó, também podem medir de 4 metros e pesar mais de 400 quilos. Imagina que bichão pesado que ele é. Será que você consegue segurar esse bichão? Será que dá? Acho que não, né, gente? Brincadeira, não dá não. Olha só as características dele, ó. Os dugongos, eles são mamíferos marinhos, parentes, ó, do peixe-boi, que é o que tem aqui. E a Yasmin já falou aqui, Foi? ela lembrou na hora. Na hora, né? Porque eles são muito semelhantezinhos mesmo. Eu vou mostrar a foto para vocês compararem, ó. Eles fazem parte da ordem da Sirenia. Olha que fofinhos. Olha aqui, ó, o peixe-boi. Olha o peixe-boizinho aqui. E ali do outro lado tem o dugongo. Olha só, o que diferencia mais ele que a gente assim percebe é a parte da frente mesmo, ó, o focinho dele, ó. O do peixe-boi fica mais aqui, na parte da cabecinha. E o do dugongo, ele é um pouquinho mais para baixo, a gente pode ver aqui embaixo. Essa partezinha dele é um pouquinho mais alongada e vai indo para a parte de baixo. Mas os dois são fofinhos demais, gente. Mas a Yasmin disse que ele também lembra uma foca. É verdade, tem uma certa semelhança mesmo. Semelhança física com a foca. E olha só, eles vivem em águas rasas, normalmente são encontrados em profundidades que não excedem a 10 metros. São animais como os animais marinhos que precisam ter muito cuidado, principalmente com os pescadores que passam por ali com os barcos, por eles viverem nas áreas rasas. As hélices dos barcos podem machucar algum dos bichinhos e também as suas redes, tá certo? Se alimentam principalmente de ervas marinhas. Olha só que interessante, que a gente pensa, né, por ele ser um animal grande, que ele é um carnívoro, é nada, ele é um doce. Você chega junto dele, ele faz carinho, ele quer carinho, mas não é pra gente estar tocando não, tá? Animais silvestres tem que estar lá, ó, no lugarzinho dele, no habitat dele, tá? Nada de criar animais silvestres, tá certo, gente? E olha só, eles vivem principalmente na África Oriental e lá pro lado da Oceania, que é lá do outro lado do planeta. A gente tinha que atravessar muita água para chegar lá. Por isso que a gente está aqui feliz com o nosso peixe-boi, tá bom? Mas eles são muito fofinhos, tá? Olha que coisa mais linda nadando, professora Mauriceia. Tão bonitinho. Eu queria uma pelúcia de um dugongo. Deve ser a coisa mais linda do mundo. Olha aí, ó. Bem que falou que se assemelha a uma foca. Olha aqui, ó, a parte de trás. Tá vendo, professora Mauriceia? É bem semelhante. A da foquinha que ela falou. A Yasmin é muito atenta. Então, gente, vamos focar agora aqui na nossa aula. A gente vai falar sobre fungos, sobre bactérias, sobre protozoários. Por que a gente vai falar desses seres? Olha, estou trazendo aqui de volta a nossa cadeia alimentar. Que a gente falou dos produtores, que são aqueles seres que produzem o próprio alimento através de elementos abióticos, que são através de elementos que não têm vida. Também a gente falou que esses produtores servem para a alimentação dos consumidores de primeira ordem, que geralmente são os herbívoros que se alimentam de plantas e assim vai seguindo. E os consumidores da segunda ordem já são a partir dos carnívoros, que eles se alimentam dos consumidores da primeira ordem ou até mesmo dos produtores. Então, lembrando que a gente conversou sobre isso de ciências na semana passada e que esses seres aqui, quando eles morrem, eles entram no estado de decomposição e que os seres que ajudam a esse processo de decomposição são os seres decompositores. Então, lembrando que a gente falou isso, que são justamente os fungos, as bactérias e os protozoários. E aí, chegou? Então, esses decompositores que a gente está vendo aqui, ó, através dessa árvore morta. Aqui a gente tem uma árvore que está no processo de decomposição e a gente pode observar que nessa árvore tem os pontinhos brancos.
Esses pontinhos brancos são os cogumelos, que ali são fungos que já estão, ó, nesse processo, ajudando nesse processo de decomposição aí dessa árvore. E esse processo a gente percebeu que também ele é muito importante. Por quê? Todos esses seres vivos um dia morrem e acabam entrando nesse processo de decomposição. E quando esse processo acontece, eles começam a apodrecer. E o que acontece nesse apodrecimento? Estão lembrados que a gente falou isso? Que existe no ambiente existem certos fungos, bactérias e protozoários que se alimentam desses restos desses animais, desses cadáveres e ajudam nesse processo de decompor essa matéria morta para sais minerais. Foi isso que a gente falou na outra aula, que está justamente aqui, ó. É o processo de transformação da matéria orgânica em minerais que podem ser assimilados pelas plantas para a produção de matéria viva. Então, eles pegam essa matéria, esses sais minerais, lembra que a planta precisa desse processo, ó, ela tira da terra os sais minerais, tira da terra a água, com a ajuda da luz ou do sol, ela faz aquele processo de fotossíntese, pronto. É isso aí que a gente está falando, tá certo? E esse processo é necessário para fornecer ecossistemas, os compostos necessários ao desenvolvimento dos produtores primários. Então, ele precisa desse processo de decomposição para a gente fornecer ao ecossistema esses compostos necessários. Porque sem esses compostos as plantas não conseguem produzir seu próprio alimento e aí, ó, vai acabar esse ciclo da cadeia alimentar. É libertá-lo do material que, se acumulado, poderia prejudicá-lo. É sempre isso. Esses seres decompositores, eles ajudam nessa libertação da natureza. Eles têm um papel importantíssimo. Tem muita gente que tem um nojinho da natureza, né, professora Mauricéia? Quando fala de natureza, fala eca, é sujo, é feio, não gosta. Só que é um problema, né? Porque a natureza é um processo natural que a gente tem aqui no nosso planeta. E a gente tem que parar com esse negócio de dizer que vem do natural, que o natural é sujo. Terra não é uma coisa suja. Terra é terra. A terra serve para as plantas, a terra serve para a gente viver, que a gente vive em cima da terra. A terra é casa para outros animais também. Por exemplo, as minhoquinhas que estão ali, ó, debaixo da terra, e elas são essenciais também nas plantações, elas ajudam na oxigenação ali, ó, da terra. Então, a terra é um processo vivo, tudo que é da natureza é um processo vivo e merece ser respeitado, gente. Então, a gente tem que entender quais são esses fatores, como é que eles implicam na nossa natureza, e a gente tem que ser responsável pela aqui, o que a gente está fazendo aqui nessa terra. Tudo que a gente faz aqui nessa terra tem um impacto. De qualquer forma, a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente se veste, a forma que a gente interage com outras pessoas, tudo aqui acontece um reflexo na Terra. E essa Terra, ela precisa de decompor o quê? O que acontece aqui? O que a gente decompõe? Que a Terra, que esses seres decompositores nos ajudam. A gente tem os animais que a gente falou, a gente tem as plantinhas, os dejetos e outras secreções desses animais ou dessas plantinhas e os restos de comida. Tudo isso aí conta na hora que os seres decompositores entram em ação, tá? Então, vamos lembrar aqui, um quiz agora. Quais os seres que ajudam na decomposição na natureza? Eu já falei aqui, eu quero ver se vocês se ligaram na conversa. Olha só. Aqui está a pergunta, né? Quais os seres que ajudam na decomposição na natureza? Aí tem letra A, animais, letra B, plantas, letra C, protozoários, letra D, bactérias e letra E, fungos. Eu tenho 3 respostas aqui. Será que vocês vão conseguir, professora Mauricéia, me ajudar? Com certeza, eles estão aqui atentos, prestando atenção e com certeza vão sim. E aí, gente? Tenho 5 letrinhas. Qual dessas letrinhas são seres decompositores? Qual é a resposta, gente? Vamos lá? Protozoários, animais, plantas, bactérias e fungos. Quais são? Tic-tac. Olha o tempo, estou contando aqui, ó. 15 segundos para me responderem. Eita! É só botar a letra, gente. Estão pensando, professora Sinara. Só botar a letrinha. E aí? E aí?
Olha só, a Alana respondeu bactérias. Eu acho que letra D, então, não é? Letra D, muito bem. Uma tá certa, tá faltando duas. E aí? Eita, vamos lá, Luiz. Olha só, vamos. Bruno, cadê aí? Já falei. Qual é o tema da nossa aula da gente hoje? Pensa aí, relembra. Eu tô falando sobre o que aqui? Ana, Yasmin. O Bruno falou aqui, letra E. Letra E, muito bem. Bactérias e fungos são seres decompositores, sim. E também, gente, há pesquisas recentes, por isso que a gente trabalha muito com pesquisa científica, a gente olha muito esse material que a professora Mauricéia já falou, tá? Quando a gente vai fazer as aulas de vocês, mostram que os protozoários têm umas espécies de protozoários que também são seres decompositores, por isso que eu estou falando deles aqui hoje, tá? São pesquisas recentes, porque o reino protozoário é um reino novo e a gente está aprendendo um pouco mais sobre ele, mas já foi descoberto que entre os protozoários existem pelo menos duas classes que são seres decompositores. Então, eu posso falar, os protozoários, os fungos e as bactérias, que são os seres decompositores, tá bom? E olha só, botei eles aqui bem grandezinhos para vocês não esquecerem. Quando vocês estiverem estudando, em alguns livros de ciência, sempre vai ter aqui, ó, bactérias e fungos. Esse aí vai estar com toda certeza. Como eu falei para vocês, que é um estudo novo, as pessoas estão aprendendo um pouco mais sobre esses seres, os protozoários ainda não estão aparecendo muito, mas eles vão aparecer cada vez mais no futuro e vocês vão ver. Olha só, vamos relembrar um pouquinho sobre as bactérias que eu falei aqui para vocês? Que são esses serizinhos microscópicos que a gente mal enxerga. A gente nem enxerga a olho nu, precisa da ajuda de um microscópio para a gente poder enxergar. Então, eles são micro-organismos simples, podem ter diversos formatos, variando entre esferas e bastões, que é o que a gente está vendo ali, ó. As esferas são os amarelinhos e os bastões são aqueles roxinhos que estão ali caindo, tá bom? E olha só, as bactérias estão entre as primeiras formas de vida e estão em quase todos os cantos. Até dentro da sua boca tem bactéria, sabia? Até dentro da sua barriguinha tem bactéria. Todo canto tem bactéria. E como é que a gente faz para essa bactéria não ser prejudicial? A gente mantém aquele ciclo da higiene pessoal. A gente toma um banho, escova os dentes, mantém as unhas limpinhas, higienizadas. A gente ainda está com casos da pandemia aí, do Covid, álcool, lavar as mãos sempre, em todo momento. É uma das formas de a gente se prevenir dessas possíveis doenças. E olha só, a importância das bactérias é visível em diversos meios. As bactérias não só são seres decompositores, não, elas têm outras funções também. No tratamento do esgoto, esse aqui tá errado aqui, ó, esse aqui, ó. Tratamento do esgoto. Por quê? As bactérias, por serem seres decompositores, elas se alimentam daqueles resíduos que tem ali, ó, e eliminam através dos sais. Então, as bactérias são muito úteis, ó. Elas também, ó, regulam o organismo dos seres. Por isso que a gente viu aquela foto daquele humano ali com o intestino. Eles regulam o organismo de vários animais, inclusive, ó, dos ruminantes, que são as vaquinhas, porque elas têm bactérias no seu organismo que fazem com que decomponham ali, ó, aquela plantinha que ela come e consegue, assim, absorver os nutrientes daquela planta. Então, essas bactérias reguladas no organismo contribuem no metabolismo, na digestão e na absorção de vitaminas, fortalecendo o sistema imunológico. Olha só que interessante. Veja só, coisa para a gente pensar, né? E também, ó, bactérias eu coloquei aqui, ó, convertem a matéria orgânica em produtos que podem ser empregados posteriormente como fertilizantes. Olha só que legal. Sabia que a bactéria também faz isso? É, gente, ela também colabora no tratamento de esgoto. Olha, produção de antibióticos. Você sabe o que é um antibiótico? Será que eles sabem, professora Mauricéia? Olha, eu não sei se eles sabem o que é antibiótico, mas a Yasmin disse, quando você estava falando aí de bactérias, de esgoto, ela disse que a médica manda sempre a mãe dela comprar os remédios de vermes. Está certo, né? Para protegê-las. Tá certo, isso mesmo. Muito bem.
Mas o que eu estou falando aqui dos antibióticos é porque essas bactérias, esses serizinhos microscópicos, ajudam no desenvolvimento de vários remédios, gente. Ó. Olha só, a Alana fez uma pergunta aqui bem interessante. Ah. Ela estava vendo aí a última tela que estava Essa daqui. mostrando, é essa daí, e ela perguntou se isso que está aparecendo aí é um sorinho que bota dentro da vacina. Será? É isso mesmo. Olha, esse povo é muito inteligente, né? Gente, vê só. Quando o remédio é produzido, ele tem várias formas de ser transportado. Ele pode ser transportado para ser utilizado em via oral, que é aquele comprimido que a gente toma, ou para a gente tomar com a colher, que é o líquidozinho. Também tem remédios que são colocados dentro do sorinho. Coloca lá o sorinho, o remédio vem pela nossa via, aqui ó, que são as nossas veias. Tem alguns outros remédios que a gente toma ó, direto no corpinho, que pode ser também ó, através dessa ampolinha aqui, ó, que ela coloca a seringa, puxa e bota direto no nosso bracinho. Depende da forma que foi produzido o remédio, tá? Esse daqui é que eu trouxe para vocês, é a vacina do coronavírus. Tem ali, ó, coronavírus vacina. É bonitinho, né? Eu peguei só de modelo para vocês terem uma ideia. Mas esses seres microscópicos que a gente está falando aqui, eles ajudam sim no desenvolvimento de vários remédios, de várias formas que podem ser manipuladas, tá bom? E olha só, na medicina, as bactérias são utilizadas para a produção de certos medicamentos, como antibióticos, a insulina, hormônio do crescimento e até vitaminas. Então, eles ajudam bastante no desenvolvimento dos seres humanos também. E outra coisa, ó, fabricação de laticínios. Vocês gostam de queijo? Agradeçam as bactérias. Vocês gostam de um queijinho para comer com ovo, com pão? Delícia, né? As bactérias é que ajudam, tá bom? Olha, as bactérias transformam o leite em ácido láctico que coagula as proteínas do leite, formando o coalho. Aí o que acontece? Dependendo de outros processos bioquímicos, resultará em diversos tipos de queijo, de iogurte, de coalhada, tudo que é com leite, que a pessoa se transforma assim, a bactéria está lá ajudando. E esse processo é um processo bem antigo, né? De hoje não, tá? Que os seres humanos aprenderam a utilizar as bactérias para organizar esses alimentos. E agora vamos falar dos fungos. A gente já falou das bactérias, a gente vai falar dos fungos. Ó, são organismos mais elaborados, que incluem micro-organismos como as leveduras, os bolores, que são mais conhecidos como o formato de cogumelos. E ó, são abundantes também no mundo todo e a maioria vive nos solos, na matéria morta ou parasita de plantas, animais ou até mesmo de outros fungos. E podem se tornar-se notados quando frutificam assim, ó, formando os cogumelozinhos e os fungos, que eu já falei isso aqui para vocês, tá? E eles ajudam em quê? No processo da fermentação. Você gosta do pão para comer com aquele queijo? Agradeça aos fungos, olha aí, ó, os fungos ajudam nesse processo de fermentação dos alimentos, ó, porque graças a eles conseguimos fazer pães e bebidas por meio do processo da fermentação, gente. Olha que coisa maravilhosa. Ser humano é muito inteligente, professora Maurícia. Ele consegue, olha, pegar aquela coisinha bem pequenininha e fazer uma maravilha dessa culinária. E Yasmin está aqui, quando você falou do queijo, ela disse que gostava de queijo, falou e agora mostrando o pão, falou que gosta de pão. E falou uma coisa que eu acho que ela estava lembrando muito da professora Márcia, viu? Você quer saber o que Yasmin falou? O que é? Olha só, você estava falando de bactérias, aí ela falou assim, as bactérias estão por todo lugar, assim como a matemática. É verdade. Os fungos também, eles servem como alimentos. Olha só, existem os fungos comestíveis, que são os mais consumidos são os cogumelos, como o champignon, o shiitake e o shimeji, que são pratos de restaurantes finos e tem aquelas receitas gourmet. Mas todo mundo come, gente. Todo mundo gosta de um cogumelozinho também. Não é muito comum na nossa cultura, mas tem muitas pessoas que gostam de se alimentar, tá certo? Então, os fungos comestíveis mais consumidos, como eu já falei aqui, essa parte daqui, e eu quero falar que eles ajudam também na transformação de medicamentos. Olha só que beleza. Eles auxiliam na fabricação de certos medicamentos, pois podem produzir compostos que conseguem matar algumas bactérias que não são boas para a gente, tá bom? E eu vou ficar devendo os protozoários, professora Maricela, porque já estão me dizendo que minha aula acabou.
Eu tô achando isso um absurdo. Vê só, que Mas absurdo. é bom, porque aí quem está assistindo fica aguardando esses protozoários, Vou será, ter hein? que arrumar a minha próxima aula para inserir os protozoários agora. Que absurdo, minha gente. Mas não se preocupa não, tá? Próxima aula a gente fala sobre protozoários, a gente joga o jogo que eu ia jogar hoje com vocês. É porque o tempo, olha, voou hoje. Porque o assunto era muito grande mesmo, tá? E não tinha como pular. Mas muito obrigada, professora Mauricéia, pela sua presença hoje aqui. Oh, eu que agradeço, com certeza. Que bom! E olha, gente, um beijo grande para vocês. Aproveitem o final de semana e até mais!